Oi, meu nome é Rafael, tenho 27 anos e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nunca fui muito de contar essas coisas para outras pessoas, porque sempre achei que iam rir da minha cara ou achar que era coisa da minha cabeça. Mas depois de acompanhar seu canal, vi que muita gente passa por situações parecidas e resolvi escrever esse e-mail. Desde que me entendo por gente, coisas estranhas acontecem comigo. Eu sempre tive uma sensação de que não estava sozinho, mesmo quando não tinha mais ninguém por perto. Era aquela sensação incômoda de estar sendo observado, como se alguma coisa estivesse me espiando da escuridão, se escondendo nos cantos mais sombrios da casa. Minha família morava em uma casa térrea no interior, com um corredor comprido que ligava os quartos, a sala e o banheiro. Durante o dia, era uma casa comum, mas à noite aquele corredor parecia crescer, se estender de um jeito que não era normal. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, comecei a notar sombras estranhas se movendo ali. Nada muito nítido, sempre no limite da minha visão, mas eu sabia que estavam lá. Uma noite, acordei com vontade de ir ao banheiro. Tudo estava em silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio que faz seu próprio coração soar alto. Abri a porta do quarto com cuidado para não fazer barulho, e ao dar os primeiros passos, vi uma figura parada perto da mesa da sala. Meu coração quase saiu pela boca. Pelo formato do coque no alto da cabeça e a roupa clara, pensei que fosse minha mãe. Mas algo estava errado. O corpo daquilo estava torto, como se o pescoço estivesse levemente deslocado para o lado e os ombros em um ângulo esquisito. Engoli em seco e chamei baixinho: "Mãe!" Nenhuma resposta. A figura permaneceu ali, como se estivesse me observando. Por um momento, pensei que fosse só minha imaginação pregando uma peça. Mas então, lentamente, aquilo pareceu dar um passo em minha direção. Só que o movimento não era normal. Era travado, como se estivesse se arrastando. E eu juro que ouvi um barulho estranho, como um rangido baixo, vindo daquela coisa. Foi o suficiente para eu me virar e correr de volta para o meu quarto, batendo a porta e me enfiando debaixo do cobertor. Eu estava tremendo tanto que nem conseguia respirar direito. Pela manhã, contei para minha mãe e ela disse que eu devia ter sonhado. Mas eu sabia que não era sonho. Eu vi aquilo e, seja lá o que fosse, sabia que eu também o tinha visto. Tempo passou, mas essa presença nunca me deixou. Mesmo quando mudei de casa com minha família, sempre havia aquele sentimento de estar sendo observado. A escuridão nunca era completamente vazia. Quando fiz 14 anos, numa conversa aleatória, minha irmã mais velha deixou escapar que ela também via coisas naquela casa. Só que ela não queria falar sobre isso. Eu insisti, e ela acabou confessando que via uma figura parada no corredor de madrugada. Uma figura torta, que se movia devagar e não tinha rosto. Isso me arrepiou inteiro. Não era coisa da minha cabeça. Não era um pesadelo. E sabe o que é pior? Ainda hoje, mesmo depois de tantos anos, às vezes eu acordo de madrugada e sinto aquela mesma presença no canto escuro do meu quarto. Como se ela nunca tivesse me deixado. Como se estivesse apenas esperando. Boa noite, pessoal do Contos de Arrepiar. Nunca fui de dar ouvidos para boatos, mas essa história ficou na minha cabeça de um jeito que não consigo ignorar. Talvez porque até hoje eu ainda tento entender o que aconteceu aqui no bairro onde eu moro, conhecido por nós como Morro dos Ventos. Tudo parecia seguir o mesmo ritmo. A gente acordava cedo, via o sol batendo nas telhas tortas e sentia o vento constante trazendo poeira ladeira abaixo. Esse vento nunca falhou, soprava sem parar, entrando nas vielas e sacudindo as portas mal pregadas. Quase todo mundo se conhece. As famílias são humildes, mas sempre se ajudam.
é a vizinha que leva café quente, o senhor que arruma o telhado do outro, o jovem que carrega as compras da senhora. Uma corrente de favores que, no fim, deixava o bairro de pé. O bar do Zé era ponto de encontro. Um prédio antigo pintado de amarelo encardido, com 2 ou 3 mesas de plástico e um letreiro meio caído. A calçada era tão apertada que mal cabia quem ficava de fora tomando cerveja. Mas depois das 9 da noite, ficava vazio. O pessoal daqui dorme cedo e o bar se transformava num lugar praticamente deserto, com lâmpadas internas piscando e iluminando um balcão sem ninguém. Foi nesse bar que surgiu um cara de uns 30 anos, mas que todo mundo chamava de Nando. Nunca entendi o apelido, já que não tinha nada a ver com o nome dele, mas parece que Fábio não soava tão próximo quanto Nando. Ele fazia de tudo um pouco. Descarregava encomendas de bebida, varria, ajeitava as cadeiras. Se aparecesse algum carro com problema, tentava ajudar, nem que fosse só para empurrar ou segurar a lanterna. Ninguém comentava abertamente, mas todos sabiam que o Nando tinha alguma questão mental. Ele falava pouco e às vezes ficava com um olhar distante, meio fora de órbita. Ainda assim, era educado. Recebia um troco, comida, e isso bastava para ele se virar. Enquanto o bar do Zé funcionava, Nando tinha onde ficar. Passava o dia no balcão, limpando copos, guardando as cadeiras, arriscando um sorriso para as crianças que passavam. Só que o Zé, o dono, adoeceu feio e precisou deixar o Morro dos Ventos. Um dia, sem aviso, trancou tudo e foi embora para a casa de um parente em outra cidade. O bar ficou às escuras, janelas lacradas com tábuas. O Nando, por outro lado, continuou lá na porta, sentado no degrau, esperando o dia em que o Zé voltaria. Esse dia nunca chegou. Alguns moradores tentaram ajudar o Nando, arranjar um quartinho de fundos, um colchão extra, mas ele não aceitava. Sempre voltava para o bar, espiava pelas frestas, como se esperasse ver a vida voltar lá dentro. Nas primeiras semanas, o pessoal achou que, uma hora, ele iria desistir e procurar outro lugar. Mas isso não aconteceu. Foi então que começaram uns boatos estranhos. Passava das 10, 11 da noite e alguns diziam ouvir vozes vindo do bar fechado, como se alguém conversasse com o Nando. Tinham até relatos de risadas. Um morador comentou que viu luzes amarelas piscando lá dentro, mesmo sabendo que a fiação estava cortada havia meses. O pessoal daqui não é muito ligado em crendices, mas não faltou quem falasse em assombração ou espírito zombeteiro. O Caio, meu irmão mais novo, tinha 10 anos na época e eu 15. Ele era curioso, adorava meter o nariz em tudo que fosse enigmático. Um dia, na volta do campinho de futebol, ele me cutucou e apontou para a lateral do bar. Foi quando eu vi, por um instante, o Nando parado na penumbra, encostado na parede. Mas ao lado dele, juro ter visto uma forma alta, meio corcunda, coberta por um pano escuro que parecia comprido demais. Não dava para enxergar o rosto, só uma sombra contínua, como se nem existisse uma cara por trás daquilo. "Você viu isso?" Caio cochichou assustado. Tentei disfarçar. A gente estava a uns 20 metros e a iluminação do poste era fraca. Podia ser só um monte de trapos pendurados. Mas meu irmão estava convicto. "Tem alguém com o Nando e não é gente comum", ele disse quase sem voz. Quando chegamos em casa, nossa mãe deu bronca porque a gente demorou. Preferi não falar nada para ela do que vimos ou achamos ter visto. Acreditei que fosse só impressão, mas as histórias se intensificaram. Várias crianças juravam ter ouvido uma voz de mulher lá dentro. E sempre que tentavam chegar perto, Nando aparecia na porta, rosnando para mandá-las embora. Logo depois, ele começou a juntar entulhos na calçada. Ninguém entendia para quê. Tinha madeira, portas velhas, estrados, garrafas e sacos com jornais antigos. Virou um obstáculo para quem passava. De bar fechado, aquilo se transformou numa montanha de lixo. Muita gente se irritou e reclamou, mas ele não respondia. Às vezes, o horror não vem de monstros imaginários.
Ele vem daqueles que parecem humanos, e ele pode estar bem ao seu lado. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho para receber mais relatos de terror.